Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 13, no versículo 25 ao versículo 28, que diz assim: E ao lado de Jesus estava encostado um de seus discípulos, aquele que ele amava, e esse, pois, fez Simão Pedro sinal que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. Então ele, encostando-se próximo ao seu peito, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondendo: é aquele a quem eu der o pão molhado. E, molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou Satanás nele. Então Jesus disse-lhe: o que for fazer, faça logo. Porém nenhum deles que estavam à mesa entendeu porque lhe disse isto. Então, hoje o Senhor nos dá a entender que a gente vê que o Senhor fala, né, que haverá um traidor, uma pessoa que vai trair a ele. Eles estavam tomando ali a Santa Ceia, né, e então estavam comemorando ali. Então Judas iria trair ao Senhor. Mas o que nos chama a atenção é que assim, a gente vê os discípulos, Pedro pede para João perguntar ao Senhor quem que seria quem queria trair ele. Então o Senhor falou: aquele que eu der o pão molhado, esse que vai me trair. Só que daí, por mais que o Senhor tivesse falado para João, a gente vê que no versículo 28, a palavra fala assim, ó, que nenhum deles entendeu o que estava acontecendo, porque o Senhor falou: o que você for fazer, faça logo. Então eles pensaram que ele iria fazer um preparativo da festa, ou comprar alguma coisa, ou ir lá fazer a obra que ele tinha que fazer, né? Seja má, seja boa, né? Porque a gente vê que ele era ladrão, que ele era o tesoureiro e ele pegava o dinheiro que entrava. Mas aqui nós vemos, irmãos, que por mais que João perguntasse: Senhor, quem é? E o Senhor dissesse ainda para João que aquele que iria receber o pão molhado. Então no versículo 28 nós entendemos assim que mesmo o Senhor ter falado, eles não entenderam. Então nós vemos, irmãos, que muitas das vezes, quantas vezes o Senhor nos fala e a gente não presta atenção quando o Senhor nos fala. Quantas vezes o Senhor nos chama a atenção de algo e a gente não presta atenção. Às vezes o Senhor ele dá uma visão muito rápida, às vezes ele coloca no nosso pensamento e a gente fica ali pensando sobre aquilo e acaba não dando importância nenhuma. E eu digo para vocês que isso já aconteceu umas par de vezes comigo. Porque eu ficava pensando que era pensamento meu e era o Senhor me alertando para algo que eu não fosse ter prejuízo. E muitas vezes a gente não presta atenção, a gente não vai orar para que o Senhor venha desfazer aquilo, para que aquilo não venha acontecer. Então a gente vê aí o cuidado do Senhor com a nossa vida. Porque por mais que o Senhor fale, muitas vezes a gente não compreende o que Ele fala. Assim como João perguntou, o Senhor respondeu e ninguém ficou sem entender nada. O mistério que iria acontecer. Claro que hoje nós sabemos o que iria acontecer, porque eles não sabiam que Satanás iria entrar em Judas, mas nós que estamos ouvindo a palavra e lendo a palavra, nós sabemos que quando ele comeu aquele pedaço de pão, Satanás entrou na mente dele
E ele foi lá reunir as pessoas agora para prender Jesus. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem que estar muito atento às coisas que o Senhor nos fala. Coisas que nos prejudicou e que o Senhor nos alertou e a gente vai lá e faz a mesma coisa. Quantos servos de Deus passam dificuldade financeira e qualquer brechinha que o inimigo, qualquer brecha que o inimigo acha na pessoa, ele coloca aquele desejo de ter mais dinheiro. Então acaba entrando em jogos que o Senhor abomina isso, e principalmente de aposta, até porque os soldados, eles pegaram uma capa de Jesus para fazer como aposta, para apostar quem iria ficar com a capa. Então isso é abominável ao Senhor, que foram as vestes dele, que era um manto que não tinha costura, foi feito inteiro, sem costura nenhuma. Então, muitas das vezes, quantas vezes a gente falha na presença do Senhor e fazendo coisas que a gente fez, que o Senhor nos alertou e a gente voltou a fazer de novo. Então, irmãos, vamos ficar atentos ao recado do Senhor para que você não venha ficar frio na presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente fica se perguntando, mas Senhor, eu estou me sentindo tão fraco, eu não sinto a presença do Espírito Santo mais, eu estou me sentindo enfraquecido, mas por quê? Porque muitas vezes a gente não está prestando atenção quando Deus nos alerta. Parece que a gente entra um esquecimento na mente da gente e a gente começa a fazer as coisas que o Senhor alertou que não era para fazer. A gente vai lá e continua fazendo. E cada um de nós sabemos o que a gente falhou. Porque o inimigo, ele é assim, ele vê aquilo que você gosta, ele coloca a bandeja. Você que vai pegar a bandeja, ele não vai forçar você a pegar a bandeja. É você que vai querer pegar essa bandeja, esse desejo da carne que você tem por algo, ele só vai colocar. Aí os teus olhos, como tá assim, voltado pro desejo da carne, vai brilhar quando vê aquilo. Algo no celular, é um jogo, é uma novela, é qualquer coisa que o inimigo vê que você gosta daquilo e coloca aquilo na tua frente. Então, uma coisa que nós temos que vigiar muito é com a curiosidade. A curiosidade, eu já padeci muito por isso, irmãos, de receber uma seta do inimigo, entrar em algum aplicativo do Cauê ou do YouTube e olhar vídeos malignos, que aparições de demônios, ficava curiosa para ir lá dar uma olhada, então aquele mesmo demônio que aparecia naquele vídeo vinha me atormentar dentro de casa. Então, tudo que você olha que é do inimigo, você vai atrair o inimigo para dentro da tua casa. Então, que fiquemos atentos ao alerta do Senhor para o dia de hoje. E eu entrego esse alerta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.